Fala aí, pessoal, boa noite, GP às 10. E aí, estão se cuidando? Vamos lá, vamos falar nos ecos do coronavírus ainda, claro, que durante muito tempo vamos falar disso. No automobilismo também. Vamos lá? Vocês estão acompanhando, né? Hoje, quarta-feira, tô falando hoje, quarta-feira à noite, né? Vocês estão acompanhando no Grande Prêmio, noticiário, o automobilismo, como a gente já falou em vídeos anteriores, textos do blog também, tem sido uma modalidade, um esporte muito atingido pela crise, pela pandemia, por essa crise mundial, e algumas decisões foram tomadas nessa quarta-feira e foram anunciadas, como, por exemplo, o adiamento das 24 horas de Le Mans de junho para setembro. Nós estamos em março, quer dizer, nós estamos falando do adiamento de um evento que estava marcado para daqui a 3 meses para daqui a 6 meses. A França, onde acontecem as 24 horas de Le Mans, tem plena noção de que essa crise é duradoura e que mesmo quando houver um recuo no número de pessoas contagiadas e no número de pessoas doentes, ainda nós viveremos um período de muita dificuldade financeira, inclusive econômica, inclusive no mundo inteiro, na Europa, evidentemente. Então, há uma aposta, uma torcida, né, do pessoal do Automóvel Clube do Oeste, enfim, das autoridades francesas, de que em 6 meses as coisas comecem a se recuperar, que talvez seja possível fazer uma corrida, né, às 24 horas de Le Mans. O mesmo vale para a Fórmula 1. A Fórmula 1 está prevendo que pode começar as suas atividades, na verdade, de 2020, testes de pré-temporada à parte, é claro, no final de maio, né? A decisão já anunciada, antecipação daquele período de férias que geralmente acontece em agosto, né? Aquelas 2 semanas e pouco. Agora, por um período de 3 semanas entre março e abril, né, as equipes fecham suas fábricas, ninguém trabalha, quer dizer, férias antes mesmo de começar o trabalho na prática, porque não tivemos nenhuma corrida. Está muito claro que muitas provas de fato não vão acontecer. A Austrália, a China, Vietnã possivelmente, Bahrein, Barcelona, Bahrein estão tentando realocá-la mais para o final do ano, a China, quem sabe, talvez. Holanda vão tentar colocar em agosto, sem dúvida, e não seria um grande drama, porque o autódromo até ajudaria ali, o autódromo, com certeza as obras vão ser retardadas, o autódromo não está pronto ainda, mas com esse problema todo, é claro que o ritmo das obras acaba diminuindo, se não forem suspensas também. Então, colocar lá para o meio de agosto, se tudo voltar a algum grau de normalidade, perto do Grande Prêmio na Bélgica, dá para fazer tranquilamente, porque, como eu disse, as férias, aquele período de férias, então, não vai existir mais, foi puxado, antecipado agora para este período em que todo mundo tem que ficar em casa, tá todo mundo das equipes, especialmente das equipes com sede na Itália, né, Ferrari, AlphaTauri, tá todo mundo parado em casa, fechem as fábricas e depois a gente vê o que vai fazer. Não adianta a gente tentar especular sobre o futuro também, sobre os campeonatos, sobre as corridas, utilizando a lógica que nós conhecemos, a lógica em tempos normais. Nós estamos vivendo tempos excepcionais, né? Não sei se vocês leram O Amor nos Tempos do Cólera, leio, do Gabriel Garcia Marques, do grande Gabo, um livro espetacular, outro que eu indicaria para a situação semelhante a essa que nós estamos agora vivendo e que a gente só conhecia dos livros de história e também da literatura, né? Ensaio sobre a Cegueira, né? É um livro também que produz uma situação, né, na literatura muito parecida com essa que a gente está vivendo hoje, de total reclusão, de isolamento, de necessidade de empatia, de solidariedade e de ações coletivas no mundo inteiro. É um momento que a gente, como eu disse, só conhecia dos livros de história e da literatura, algumas vezes do cinema, né, de filmes, e que agora a gente está vivendo na realidade. Então não adianta pensar com a cabeça que a gente tem
desmarca uma corrida aqui, marca para ali, vamos tentar ajeitar o calendário e tal. A gente não sabe. A gente não sabe como é que vai estar o mundo, o planeta como um todo, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Claro, o mundo vai estar aqui, vai estar girando, a situação vai melhorar do ponto de vista sanitário e médico. Isso, pelo menos, é o que a ciência aponta a partir do histórico de várias pandemias e epidemias. A tendência é essa, mas o estrago que esse coronavírus vai causar na economia global é muito grande. Então tem muita coisa que vai ter de se reorganizar. Muita coisa vai ser extinta no mundo. Outras irão ressurgir, outras irão surgir do nada. Estou falando de atividades, estou falando de empresas, estou falando de esporte, estou falando de categorias, estou falando de um monte de coisa, né? Alguém, por exemplo, agora, 18 de março, alguém apostaria todas as suas fichas na realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio, marcados para julho, né, final de julho? Alguém realmente acredita que até o final de julho o mundo vai estar em condições de deslocar 11, 12 mil atletas de 190 nacionalidades para um país do tamanho do Japão, né? Pequenininho, uma ilha que está ainda lutando para bloquear a disseminação do coronavírus? Alguém dá para imaginar os Jogos Olímpicos com a quantidade de turistas que normalmente se deslocam para algum lugar, né, onde essas competições acontecem, de várias nacionalidades também, e jornalistas e tudo mais? Dá para imaginar que esses Jogos Olímpicos vão acontecer dentro dos padrões de normalidade que a gente conhece, né? Não dá para imaginar. Fora a parte esportiva mesmo, que, sei lá, 80 e pouco, 85, 90% das modalidades dos Jogos Olímpicos ainda não tem os seus participantes definidos, porque muitas competições qualificatórias teriam de ser realizadas ao longo desses primeiros meses do ano, para selecionar os atletas que irão participar dessas modalidades da Olimpíada, e simplesmente essas competições foram suspensas, não estão sendo realizadas, não foram, não serão. Então não dá de novo para pensar o futuro dentro da lógica que a gente está acostumado a usar, do raciocínio que a gente está acostumado a usar, a partir de um padrão de normalidade, né? Com as suas oscilações, uma oscilação aqui e ali, na economia, no câmbio, mas nada parecido. A gente nunca viveu, a nossa geração, os atuais habitantes do planeta Terra, nunca viveram uma situação como essa, né? Porque a última grande pandemia aconteceu lá atrás, 100 anos atrás, né? A gripe espanhola, e tem o quê? Meia dúzia de seres humanos que já tinham nascido, né? E eram bebês quando aquilo aconteceu. A gente teve outros momentos de muita gravidade na história da humanidade, recentes, né? Da gripe espanhola, a gente teve também a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, antes um pouco a quebra da bolsa, o crack da bolsa, Guerra Fria, 11 de setembro, queda do Muro de Berlim, enfim, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, vários momentos históricos, né? Nem todos da mesma dimensão. Acho que o último grande evento planetário a gente pode dizer que foi a Segunda Guerra Mundial, mas mesmo a Segunda Guerra Mundial, ela, por exemplo, não chegou à América do Sul e nem à América do Norte. O teatro de guerra, o teatro de operações não veio parar aqui. Não vimos um tanque aqui na América do Sul nem na América do Norte, né? Isso aconteceu tudo na Europa, na Ásia e parte da África. Então, se foi algo que atingiu o mundo inteiro por conta das repercussões óbvias de uma guerra, de um conflito internacional, a gente não teve toda a população do planeta submetida ao mesmo risco. E é o que nós estamos tendo hoje. Então, é uma situação de fato inédita que o mundo está tentando entender como lidar com ela. E buscando soluções, algumas desastrosas, outras inteligentes. Mas nesse momento o importante é a gente apoiar aqueles que têm a cabeça na ciência, né? No método, na medicina, e deixar de lado um pouco o charlatanismo, enfim, o histrionismo
daqueles que não têm a menor ideia do que está acontecendo e etc e tal. E vocês sabem, claro, de quem eu estou falando. Tem gente que fala assim, você fica falando de política e tal, não sei o quê. Gente, eu não preciso aqui nem disfarçar, né? Tá na cara que o Brasil vive uma situação ainda pior do que outros países, porque o seu governo é formado majoritariamente por pessoas que não têm nenhum preparo para estar onde estão. E a começar do presidente da República, que aliás hoje, quarta-feira, deu uma entrevista desastrosa, um negócio que, olha, quando a gente vê, a gente fala assim, olha, se o Brasil sobreviver a isso, né, terá sido algo próximo a um milagre. Mas enfim, voltando ao automobilismo, o que eu quero dizer é que a gente também não sabe se o Campeonato Mundial de Fórmula 1 vai de fato começar em maio, né, a partir do Grande Prêmio de Mônaco, talvez, final de maio, ou então depois disso, Baku. Quantas corridas ficarão fora do calendário, quantas poderão retornar, porque a situação econômica do planeta também vai determinar um pouco isso, né? Quem pode dizer, por exemplo, afirmar que em, sei lá, novembro, a China tem a grana, ou se dispõe a gastar uma grana para levar a Fórmula 1 para lá de novo, né? Ou o próprio Vietnã, que está louco para fazer a sua corrida e tal. Não dá para a gente saber, não dá para a gente saber rigorosamente nada. Inclusive, estão considerando mudar o novo regulamento da Fórmula 1, né, a adoção do novo regulamento da Fórmula 1 para 2022, porque esse ano de 2020 é um ano claramente atípico na história da humanidade e a Fórmula 1 faz parte dela. Às vezes, apesar de muita gente achar que não, tem que estar cheio de marciano lá louco, não, faz parte. Então, todo o esforço e todos os recursos financeiros, inclusive, que as equipes teriam de gastar, teriam de despender, né, nos projetos novos, nos carros novos, a partir do novo regulamento, isso tudo está parado, gente. Todo mundo enfiou o pé no breque. Todo mundo enfiou o pé no breque. Então é bem possível que a gente tenha alguma decisão nesse sentido também, de adiar a adoção do novo regulamento para 2022. Isso se a Fórmula 1 continuar existindo do jeito que a gente a conhece. Sexta-feira eu estou de volta aqui no nosso GP às 10. Continuem acompanhando todos os desdobramentos no Grande Prêmio, nos blogs do nosso pessoal, meu, do Batar, do Vitor Martins, enfim, nesse nosso belíssimo canal, né? Tempo é o que não vai faltar. Fiquem em casa, cuidem dos seus velhinhos, dos seus parentes próximos, amigos próximos, cuidem de todo mundo. Essa é a hora de realmente se cuidar, esperar, né, que esse momento horroroso, terrível, estranhíssimo passe. Uma hora vai passar, vai demorar um pouco, né, mas vai passar. Bom, sexta-feira eu tô de volta. Valeu!